E se a gente dissesse que dá para colocar os Estados Unidos, a China, a Índia e quase toda a Europa dentro de um continente só e ainda sobrar espaço? Parece loucura, né? Mas essa é a escala real da África. E o tamanho, olha, o tamanho é só o começo da história. Nesta nossa análise, vamos desvendar os superlativos que definem um continente que é, na verdade, um mundo inteiro. Vamos começar com um número que, sinceramente, é difícil até de imaginar. Mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Isso não é só grande, é colossal. Para ter uma ideia, os Estados Unidos, a China, a Índia, o Japão e boa parte da Europa caberiam ali dentro tranquilamente e ainda sobraria um espacinho. Essa escala monumental é a base para tudo que a gente vai ver. Ela molda os ecossistemas, os impérios e, claro, o futuro do nosso planeta. E nesse território imenso vive uma população que não para de crescer. A projeção para 2025 é de quase 1,5 bilhão de pessoas. E isso não é só um número, sabe? É uma verdadeira onda demográfica que está reconfigurando o equilíbrio de poder, a economia e a cultura no mundo todo. Tá, mas como se governa um lugar desse tamanho? A resposta é complicada, porque a gente não está falando de uma coisa só. Muito pelo contrário. A África abriga 54 países soberanos, cada um com sua própria história, sua própria identidade. E é exatamente por isso que é um erro gigantesco falar da África como se fosse um lugar único. É o continente com o maior número de nações soberanas no mundo. É uma tapeçaria, uma colcha de retalhos incrível de culturas, línguas, sistemas políticos. Tratar a África como uma coisa só é simplesmente apagar toda essa diversidade. Então, para a gente entender esse continente fascinante, nossa jornada vai ter 5 paradas. Primeiro, os superlativos que o definem. Depois, vamos para os seus extremos geográficos, de desertos escaldantes a picos de gelo. Em seguida, uma viagem no tempo para ouvir os ecos de impérios antigos. Daí, a gente pula para o presente para ver como a África é o motor do nosso futuro tecnológico. E para fechar, vamos olhar para o seu maior recurso, sua gente que está construindo um novo futuro. Vamos começar pelo maior superlativo de todos, aquele que conecta todo mundo. A história da África não é só sobre um continente, é o ponto de partida da história da própria humanidade. Olhem só a profundidade desse tempo. A gente está falando de milhões de anos, desde a Lucy, uma das nossas ancestrais mais famosas, até os fósseis mais antigos da nossa própria espécie, o Homo sapiens, encontrados lá no Marrocos. A ciência não deixa nenhuma dúvida. Todos nós temos nossas raízes mais profundas fincadas nesse continente. E essa história humana tão profunda se desenrolou num palco igualmente dramático. A geografia da África é um reflexo da sua idade. É um mundo de contrastes, de extremos que são de cair o queixo. Aqui, a gente tem um paradoxo geológico incrível. De um lado, a África está ali, firme sobre algumas das rochas mais antigas e estáveis do planeta. Do outro, ela está literalmente se rasgando ao meio. O Vale do Rift da África Oriental é um processo acontecendo agora, ao vivo. É como uma ferida na crosta da Terra que está, em câmera super lenta, dando origem a um novo oceano bem na nossa frente. E essa dualidade geológica se reflete no clima. A África tem o lugar habitado mais quente do planeta. Mas o mais incrível é que a pouquíssimos quilômetros da linha do Equador, onde a gente esperaria um calor absurdo, encontramos o oposto: gelo eterno. Geleiras no topo do Monte Quênia. É o continente do fogo e do gelo, muitas vezes um do lado do outro. Essa variedade toda de clima, de paisagens, claro, criou um dos maiores santuários de biodiversidade do mundo. Pensem nisso, 1/4 de todos os grandes mamíferos do planeta vive lá. A segunda maior floresta tropical do mundo. A conclusão é bem direta. A saúde ecológica da África é, na verdade, a saúde ecológica de todos nós. Agora vamos sair um pouco da história natural para entrar na história humana. E, assim como a geologia, a história das civilizações africanas é antiga, rica e muito complexa, o que desmente completamente aquela ideia de um continente sem história. Essa linha do tempo aqui simplesmente destrói o mito de uma África sem história. Milênios antes de muitas potências europeias sequer existirem, civilizações supercomplexas já estavam moldando o continente. O Egito Antigo, claro, mas também o reino de Kush, que aliás construiu mais pirâmides que os próprios egípcios. O poderoso império comercial de Axum e, ao sul do Saara, a impressionante cidade de pedra do Grande Zimbábue. Isso é um legado de inovação que se estende por milhares de anos.
E esse legado ancestral sobrevive até hoje numa explosão de diversidade cultural. Pensem só, mais de 2.000 línguas. Um terço de todas as formas de expressão humana que existem está concentrado aqui. E cada uma delas é um universo inteiro, uma forma única de enxergar a realidade. Vamos avançar agora para o presente e para o futuro, para entender como a riqueza geológica da África a coloca como uma peça central na economia global, especialmente nessa transição para uma economia mais verde. A riqueza do continente não está só na cultura e na história, mas também debaixo da terra. 30% de todas as reservas minerais do mundo estão na África. Mas o mais importante não é a quantidade, e sim o que tem lá. E aqui estão os minerais que movem o século XXI. Não estamos falando de qualquer recurso. Estamos falando de 80% da platina do mundo, 60% dos diamantes e o mais crítico de todos, 70% do cobalto. Sabe, aquele ingrediente essencial para as baterias dos nossos celulares, notebooks e principalmente dos carros elétricos? A República Democrática do Congo, sozinha, se tornou o epicentro dessa revolução. Esse gráfico aqui deixa bem claro o quão central é a posição do continente. A matemática é simples. A transição global para uma economia verde, a revolução dos carros elétricos que a gente vê nas ruas, tudo isso passa inevitavelmente pela África. O futuro da energia limpa está, em grande parte, guardado no subsolo africano. Mas a maior riqueza da África talvez não esteja no seu subsolo, e sim na sua gente. Vamos para a nossa última sessão, que foca na força que está realmente moldando o século XXI, a sua demografia. 19,7. Guardem bem esse número. Essa é a idade média na África. E esse talvez seja o dado mais importante para a gente entender o futuro, não só do continente, mas do mundo inteiro. E o verdadeiro impacto disso fica nítido quando a gente compara. Pensa só, enquanto a Europa e a América do Norte estão envelhecendo com a idade média beirando os 40 anos, metade, eu disse metade, da população da África tem menos de 20. Isso não é só um número num gráfico, gente. É uma onda de juventude, uma força que vai redesenhar o mercado de trabalho, a inovação, o consumo, tudo, em escala global, nas próximas décadas. E essa energia jovem está literalmente construindo o futuro. A gente vê isso no crescimento absurdo de megacidades como Lagos e Kinshasa. E, mais importante, na integração da economia. O Acordo de Livre Comércio Continental Africano tem um objetivo super ambicioso: criar a maior zona de livre comércio do mundo. Isso vai permitir que produtos, serviços e pessoas circulem mais facilmente, o que pode gerar um crescimento sem precedentes. Essa frase resume perfeitamente a nossa análise. A África não é só o nosso passado coletivo, o berço de todos nós. Ela é também, e cada vez mais, o palco onde nosso futuro comum está sendo desenhado. E isso nos leva à pergunta final. A história da humanidade começou lá, e com seus recursos vitais, sua população jovem e sua união crescente, a questão que fica no ar é: será que o próximo grande capítulo da nossa história também vai ser escrito na África? É uma pergunta que vai definir o nosso século.